Eu tenho 30 dias pra mudar de vida. Oi, eu sou a Giovana e eu decidi que em 30 dias eu vou mudar a minha vida completamente. E eu decidi que eu vou gravar tudo e colocar aqui no meu canal no YouTube. Como eu cheguei a essa decisão? Eu tô com 26 anos, eu já sou mãe, sou casada. Acredito que essa gestação ela me trouxe um despertar espiritual muito grande. Porque coisas a qual eu já reconhecia e identificava que eu precisava mudar na minha vida, mas eu procrastinava, nesse exato momento eu sinto uma necessidade imensa de mudar completamente tudo na minha vida para melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer na minha vida, mas eu não fazia. Mas agora eu decidi que eu vou fazer. Sabe quando você cansa da situação a qual você vive? Não tem nada a reclamar, hoje a minha vida ela é maravilhosa. Mas eu cheguei num ponto onde eu me sinto estagnada. Eu não consigo crescer além do que eu já estou. Esse crescimento eu percebo que ele não é crescimento financeiro ou algo físico. Eu sinto muito que ele é espiritual. Para mim conseguir manifestar tudo aquilo que eu quero, que são, o que todo mundo quer, bens materiais, enfim, eu preciso mudar as coisas primeiro aqui dentro. E esse vídeo é um pedaço das mudanças que vão ser feitas e eu decidi que eu vou documentar tudo e colocar aqui pra vocês e também pra mim. O objetivo principal é que daqui a 30 dias eu possa observar quantas coisas eu fiz pra poder chegar no meu resultado final, no meu objetivo. Acho que esse é o vídeo mais sincero que eu já gravei em toda a minha vida. Falando um pouco sobre mim. Eu estou muito feliz com o que eu tenho hoje, Não sou uma pessoa ingrata, pelo contrário, eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje, por tudo que eu tenho em bens materiais e por todas as pessoas que estão ao meu lado também. Por tudo que eu já consegui e que eu já manifestei, que eu já obtive durante esses meus 26 anos de vida. Mas eu tenho essa necessidade de mudança e essa mudança minha, ela é uma mudança interna. Bem questões de autoconhecimento mesmo, que eu observei que eu preciso ter e tomar uma certa atitude agora. O que eu vou compartilhar com você é algo extremamente pessoal. Pode ser que sirva para você também, se você estiver passando pela mesma situação, ou que você se identifique com alguma coisa que eu vou falar aqui. Mas eu quero deixar claro que o que eu estou fazendo nesse momento é justamente o que eu sei que eu tenho que fazer para mim, o que eu enxergo nesse momento, o que tem que ser feito, para que eu chegue daqui a 30 dias no meu objetivo. Então, o que eu observei que eu preciso começar a mudar na minha vida são as crenças limitantes e a cura dos traumas. A forma como eu enxergo o mundo hoje, ela é totalmente baseada pelas crenças limitantes e por traumas que não foram curados. Ou por situações que já deveriam ter sido tratadas na minha vida, mas como eu falei para vocês no início do vídeo, eu simplesmente procrastinei e deixei isso pra lá. Então eu não consigo visualizar uma nova realidade, ou então eu não consigo observar novas perspectivas, ter um olhar observador sobre a minha própria vida, se eu não conseguir me curar desses traumas e eu não conseguir me libertar ou criar novas crenças. O segundo que eu quero investir muito nesses 30 dias é no meu autoconhecimento e na minha autoestima, com algumas atitudes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tô com o meu caderninho aqui. E a primeira é não me sabotar, em hipótese nenhuma. Não me colocar em segundo plano. Eu acho que como mãe, essa é uma tarefa totalmente desafiadora. Mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que eu não vou me tornar uma pessoa extremamente egoísta. Uma pessoa que só pensa em si, pelo contrário. Eu tenho que justamente conseguir alinhar as coisas dentro de mim. Porque se eu me permitir me doar muito para o outro, mas aqui dentro está tudo bagunçado, o que eu vou estar passando para o outro? E eu percebo isso muito na minha maternidade. Eu sou a melhor mãe que eu consigo ser para o meu filho, mas às vezes eu percebo que ou eu estou super protegendo ele demais, ou às vezes eu não consigo me dedicar à atenção que ele precisa naquele momento. E eu quero cuidar de mim exatamente como uma mãe cuida de um filho. Então é olhar pra mim com mais carinho, olhar pra mim com mais atenção, sabe? Olhar pra mim e procurar me compreender antes de me julgar. Quero fazer coisas que eu amo fazer, mas fazer sozinha.
sem a companhia do meu marido, dos meus filhos. Eu quero resgatar a minha individualidade e ter meus momentos de paz e conexão divina com Deus, enfim. O terceiro ponto que eu quero abordar é sobre a espiritualidade. Eu acredito em Deus, eu sempre fui muito ligado à espiritualidade, à busca, né, a Deus, enfim. Só que eu observei que nos últimos anos eu tenho deixado isso muito de lado. Não é algo que eu tenho colocado como prioridade em determinados momentos da minha vida. E pra mim é algo que me faz bem, então eu preciso voltar a ter essa prática. E coisas que eu gosto muito de fazer é meditação, oração, yoga ajuda muito, leitura da Bíblia e também estudar sobre neurociência, sobre manifestação, escutar podcasts de pessoas que me elevam também, isso me faz muito bem. O quarto, organização e criação de hábitos negociáveis. Eu percebo que eu procrastino em coisas que eu não deveria procrastinar, porque quando eu preciso, isso me atrapalha muito. Ficou um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo para você entender. Acabei de voltar do mercado e eu fiz feira. Em vez de eu já chegar, organizar tudo, higienizar tudo, eu simplesmente vou largando e deixando isso para o outro dia, para o dia seguinte, enfim. E aí no dia seguinte, quando eu preciso de mais agilidade, que é o tempo que eu tenho do meu horário de almoço, para poder preparar o almoço e levar meu filho na escola, eu preciso de total agilidade e praticidade. E como eu não organizei as coisas no dia anterior, eu não tenho isso. Então acaba que eu me sobrecarrego por uma coisa que não deveria ter sido sobrecarregada, por algo que eu já deveria ter feito, para que eu estivesse naquele momento mais tranquila. E isso não envolve só, por exemplo, coisas de feira, como eu falei, mas envolve a casa, o cuidado comigo, de uma forma geral, o gerenciamento das coisas do lar. Eu trabalho em home office, então praticamente eu tô o dia inteiro dentro de casa. Então, para mim, ter as coisas alinhadas, organizadas, faz total sentido. Porque eu observei também que um dos pontos que me deixa extremamente sobrecarregada e estressada é as coisas estarem fora do lugar. Eu observo que isso me faz um mal gigantesco. Quinto, cuidar da minha maternidade e dos meus relacionamentos. Isso envolve o relacionamento com meu marido, o relacionamento com familiares e também com amigos e interpessoais e enfim. Como eu falei pra vocês, eu sou mãe, minha segunda filha tá chegando, tá a caminho. E eu preciso me organizar mais para que eu possa ter mais tempo de qualidade com aqueles que eu amo. Eu acho que é isso que falta muito. E aqui nesse ponto eu quero compartilhar com vocês também a necessidade que eu observei, que é dar um tempo de fazer um jejum de dopamina, dar um tempo de Instagram, de TikTok, focar mais na criação de conteúdo, que é o que eu tô fazendo agora, do que consumir conteúdo. Consumir conteúdo tem me feito muito mal, eu me sinto muito mal, então eu fico às vezes 1-2 horas vendo algumas coisas no Instagram, vou pro TikTok também nesse tempo, e eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir triste, a me sentir carregada, né? Bem sobrecarregada mesmo, como se eu atraísse uma energia que não fosse minha. E isso fica durante o dia inteiro. E aí na tentativa de me sobrecarregar, né, na tentativa de relaxar, eu volto a consumir o conteúdo nas redes sociais, o que faz com que eu fique extremamente pior. Então eu observei que eu preciso, né, falando de uma forma bem pessoal, eu preciso dar um tempo das redes sociais e começar a construção de novos hábitos, para que eu não sinta tanto a falta da rede social assim. Porque como eu já tenho que usar muito no meu trabalho, eu quero dar um tempo também na minha vida pessoal. E o próximo ponto que eu vou abordar nesses 30 dias é a minha vida profissional. Eu quero me desenvolver na minha carreira, crescer, alcançar novos clientes, talvez. Eu acho que o ponto não seria novos clientes, mas encontrar uma forma de trabalhar menos e ganhar mais. Acho que esse é o ponto. E o sétimo é a minha vida financeira.
Eu quero aprender nesses 30 dias a viver com menos do que eu ganho, para que o meu dinheiro ele se torne um meu aliado, não que eu me torne escrava do meu dinheiro. Sabe aquela sensação de tipo, eu tô esperando logo o pagamento cair e passa 2, 3 minutos, você passa ali 30, 40 minutos, você paga todas as contas e você olha a sua conta bancária, cadê? Cadê seu dinheiro? Sabe? E eu parei pra analisar e tem muitas coisas na minha vida que eu não preciso. Por exemplo, tem muitas assinaturas de streaming que eu não preciso. Tem muitas compras que eu faço que são desnecessárias. Então eu quero começar a cortar isso e começar a olhar pra mim também, pra minha vida financeira, com esse olhar mais de cuidado e de atenção. Essas são as áreas da minha vida que eu quero mudar e eu vou mudar nesses 30 dias. Já deixando claro que esses 30 dias, eles são um ponto de partida, né? Eu não consigo mudar a minha vida, principalmente dessas 7 áreas que eu te descrevi, em 30 dias, mas eu consigo mudar a perspectiva que eu tenho. Então eu consigo mudar a forma que eu enxergo. Eu vejo esses 30 dias pra mim como o primeiro passo. E eu me comprometo a postar pelo menos um vídeo aqui por semana pra vocês de como tem sido essa jornada. É um compromisso comigo mesma, de que eu vou pelo menos postar um vídeo por semana. Porque daqui a 30 dias eu quero voltar aqui e poder ver tudo que eu fiz para que eu possa chegar no meu tão sonhado objetivo. Se você ficou até aqui, me conta se você tem passado por uma situação parecida ou semelhante, ou se já passou por isso. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários o que você fez. Eu vou adorar saber as experiências que você já teve, né, os crescimentos que você teve também. E desde já, muito obrigada, beijo e até o próximo vídeo.